Ai, posso dizer agora que sou um sexto médico. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena, eu sou estudante de medicina, atualmente no terceiro semestre. E o que falar nesse segundo semestre que acabou de ir embora e eu só queria que ele tivesse acabado há muito tempo. Eu fiz alguns vlogs aqui no canal, então vocês devem ter visto como foi o surto, como foi tudo. Foi muito desafiador passar por esse segundo semestre. Mas eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Vamos começar pelas matérias, ignorem o toque-toque aqui, tá? O toque-toque, porque onde eu vou, a obra me persegue, né? Seja aqui, seja em Sobral, em todo canto a obra me persegue. Eu tive 7 matérias, 7 módulos esse semestre, que eram 2 horizontais e 5 verticais. E eu ainda botei 2 optativas, gente. Eu não sei o que foi que eu fiz na minha cabeça, o que eu achei que ia dar certo, né? E eu botei 2 optativas. 9 módulos que eu resolvi me inscrever. Eu deveria ter me inscrito em 2 optativas? Com certeza não, eu deveria ter me inscrito somente em uma. Mas eu fiz o quê? De doida, né? As matérias que eu fiz esse semestre foram sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema geniturinário, ABS2, DP2 e a optativa de direitos humanos e a optativa de genética médica. Se você não viu o vídeo do primeiro semestre, eu vou deixar linkado no card aqui do lado, tá bom? É o que? As minhas matérias, elas se dividem em horizontais e verticais. As horizontais, elas duram o semestre inteiro e as verticais duram um período pré-determinado, sabe? E assim, as optativas, elas só começam quando as horizontais elas já acabaram, porque elas entram no lugares das horizontais, sabe? Dos horários que seriam as horizontais. E às vezes os nossos horários de tempo livre. Assim como no primeiro semestre, a gente tinha alguns horários livres, que geralmente ficavam na terça de tarde e na quinta de tarde, pra gente fazer alguma coisa, pra gente botar a aula no meio, ou pra gente estudar, né? Então pode ter certeza que esses horários livres nunca eram livres pra gente estudar. A gente estudava nos horários muito doidos, a gente estudava até de madrugada, porque os horários livres sempre eram comidos por algum motivo. Então vamos seguir por uma ordem cronológica de matérias pra eu não me perder, porque foi um semestre assim que valeu por uns 2 ou 3, tá bom? Pra começar, a gente começou com o sistema nervoso, né? Você chega ali depois de umas férias ali de 15 dias, porque a faculdade comeu, sei lá, 15 dias das suas férias, porque atrasou as práticas, né? Eu já tava muito feliz com isso, eu já tava super animada. Eu tava super cansada ainda dos meus dias de férias, porque eu tinha que ter estudado na semana que eu tava de férias, sabe? Eu tava muito feliz mesmo. A gente começou com o sistema nervoso, que foi um puro surto, mas eu vou falar disso depois, tá bom? O sistema nervoso foi um módulo de 6 semanas que valeu, assim, como se fosse um semestre só dele, sabe? Quando terminou o sistema nervoso, a gente tava pensando que tava, assim, comemorando que tava terminando tudo, sabe? Porque quando terminou o sistema nervoso, a nossa vida melhorou, tipo, 200%. O sistema cardiovascular foi um módulo de 4 semanas, foi um módulo difícil, mas pela quantidade de conteúdo, né, eu esperaria que fosse um pouco mais de tempo do que somente 4 semanas, porque era muita coisa mesmo, e eu fiquei um pouco surtada. O terceiro foi sistema respiratório, foi um módulo super bom e muito bonitinho e muito gostoso de estudar, mas foi um pouco surto, porque a gente precisaria de umas 3 semanas para ter de aula, e a gente só teve de 2, né? Vamos rever aí um pouco a grade, botar aí uma semana a mais para respiratório, porque 2 semanas não tá rolando, amiga. O terceiro foi o meu módulo que eu tava mais esperando nesse semestre todo, que eu entrei na faculdade convicta que eu ia adorar esse módulo, que é o módulo de endócrino, e eu saí assim, ó. Eu não deveria ter botado todas as expectativas nesse momento. E o quinto e último módulo, vertical, foi o módulo de geniturinário, né? E foi o último módulo, foi um módulo muito cansativo, não porque era difícil, não porque tinha muita coisa, mas era porque eu tava exausta. A turma toda estava exausta, pedindo para umas férias começassem antes da última prova. A gente teve a ABS e DP também, que são os nossos módulos horizontais. E assim, gente, a ABS, a gente aprendeu muita coisa mesmo, mas sinceramente eu não lembro de metade, porque eu tava surtada metade do tempo com os módulos que a gente tava passando, sabe? E a DP, a gente teve um sistema meio de terapia comunitária, sabe? Eu não gostei muito de DP nesse módulo, eu achei bem assim... Se for pra ser assim, prefiro que não seja, sabe? Porque foi um módulo que eu não gostei das aulas, eu não gostei do módulo como elas foram ministradas, mas era porque eu não gosto desse estilo de coisa de terapia comunitária, vamos criar um grupo de autoajuda e tal. A gente teve grupos até menores pra conversar. A gente tinha aulas quinzenais com os monitores e quinzenais com a professora, então era tipo
uma semana a gente tinha aula com as monitoras, uma semana a gente tinha aula com as professoras. Eu não gostei do modo que a matéria foi levada, sabe? Eu achei bem invasivo algumas atividades que passaram pra gente, sabe? Que era sobre, como é que você tá se sentindo nesse momento, e sendo que eram com pessoas que, por mais que seja da sua turma, você às vezes não tinha muita intimidade com elas, sabe? Então eu não gostei, né, do modo. E a atividade final foi sobre o histórico familiar da gente. Tipo assim, né? Nem todas as histórias são perfeitinhas, com mães e pais estruturados. Nem todo mundo tem uma família estruturada. E foi muito chato, sinceramente, pedir uma atividade dessa. Até pra mim, que tem uma família estruturada, sabe? Imagina pra pessoas que não têm. Em optativas, eu fiz Direitos Humanos e Genética Médica. Direitos Humanos, a gente aprendeu muito sobre o Código de Ética Médico, sobre a Constituição em si. E, na verdade, não foi muito, assim, proveitoso, porque eram só 16 horas. Então, a gente tava lá só meio que pra cumprir carga horária e depois pra fazer um relatório pra mandar pro professor, sabe? Eu confesso que eu aprendi muita coisa, mas muitas coisas eu já sabia e foi bem, assim, blé. Em Genética Médica, a gente tinha alguns artigos pra ler e a gente tinha que fazer um seminário com eles. Eu acabei trocando com uma menina, porque ela tinha alguns problemas pra resolver no dia que ela ia apresentar o seminário. Então eu acabei ficando com o grupo dela e ela ficou com o meu. E aí eu fiquei com um tema sobre triagem neonatal. Foi até que legal, mas era um tema muito complicado pra você desenvolver ali num artigo, sabe? Pegar um artigo e desenvolver um seminário com ele. Eu tive aulas síncronas esse semestre. Eu achei que fosse ficar um pouco melhor, porque eu ia conseguir me concentrar melhor, mas no caso eu não consegui me concentrar, né? Eu falei no semestre passado que eu tava odiando o método que a faculdade tinha adotado de fazer aulas gravadas, mas pra mim eu não conseguia prestar atenção nas aulas síncronas, porque continuou no formato EAD, né, no formato híbrido, na verdade. Eu só não conseguia me concentrar e eu tinha que, às vezes, na maioria das vezes, rever a aula toda de novo, porque eu não prestava zero atenção na hora que tava tendo aula síncrona ali. E eu não entendia muita coisa e eu tinha que voltar e fazer tudo de novo, sabe? E isso me deixava extremamente cansada, muito, muito, muito cansada. Em sistema nervoso todo, eu tentei prestar atenção e assistir todas as aulas e prestar atenção em tudo, 100% do tempo. E eu acabei exausta. No primeiro dia eu já estava exausta. Eu prestei atenção na aula de manhã, prestei atenção na aula de tarde, sendo que não estava entendendo nada de neuroanatomia, porque foi um belo de um surto. Neuroanatomia no primeiro dia, na verdade, nas 2 primeiras semanas, era muito puxado. Eu não entendia metade do que o professor estava falando. Eu buscava no livro, também não entendia nada. Eu tive alguns surtos durante o nervoso, porque eu não estava entendendo muita coisa de neuroanatomia. Mas neurofisiologia eu gostei bastante, apesar de não ser uma área que eu queira seguir. Mas eu gostei muito de neurofisiologia, apesar de ter odiado neuroanatomia, porque eu não estava entendendo absolutamente nada. Porque eu não entendia nada do que o professor falava, eu não entendia nada do livro. E eu via que o pessoal tinha dúvidas e eu não conseguia entender nem o suficiente pra ter dúvidas, sabe? E teve um episódio que eu achei que foi muito a descrição desse semestre. No primeiro dia a gente teve aula até mais ou menos umas 7 horas da noite. E sendo que era pra ter terminado às 6. Então foi muito puxado, porque o professor falava muito, era muita coisa e eu não entendia nada. Sendo que toda vida que ele terminava uma aula, eram 4 capítulos pra estudar. Eu lembro que no primeiro dia foi a descrição basicamente desse semestre todo. É claro que com uma rotina um pouco mais leve, assim, porque o nervoso foi muito pesado. Mas eu lembro que a aula terminou, tipo, 6h30, 7 horas. E a gente ainda tinha um caso clínico, né? E eu só queria morrer, porque eu tava muito, 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 muito cansada. Eu lembro que eu me deitei aqui na minha cama e eu desmaiei. Eu desmaiei, assim, de cansaço. Eu acordei 20 minutos depois, faltando 1 minuto pro caso clínico começar. Foi nesse momento que eu percebi que, meu Deus, onde é que foi que eu me meti, né? Nervoso foi um semestre à parte, assim, foi muito cansativo. Foram 6 semanas que não acabavam nunca. As 4 primeiras semanas, elas foram intermináveis. Eu não entendia metade do que o professor dizia e eu não entendia muita coisa, sabe? Eu fiz as provas na base do ódio e, sabe, só passei porque tinha muita atividade extra que o professor passou. Ele passou um trabalho pra gente fazer sobre alguns casos neurológicos que a gente fez em grupo. E a gente também teve um trabalho de um vídeo ou um podcast que a gente falava sobre alguns temas neurológicos também, né? Ele era um professor, assim, era uma pessoa maravilhosa, mas ao mesmo tempo a matéria dele não rolava, sabe? E ele passou esses 2 trabalhos, que foi o que salvou, tipo, 100% da turma, porque as provas eram impossíveis. E quando terminou o semestre, né, quando terminou
tudo, neuroanatomia, neurofisiologia, farmaco, de neuro, era como se eu tivesse... Era como se a turma toda tivesse terminado no semestre. Que eu tivesse terminado o segundo semestre ponto 1, sabe? Depois dali era o segundo semestre ponto 2, porque nervoso foi um semestre à parte só pra ir. Nesse semestre começou as minhas práticas nos laboratórios. Na verdade, já tinha tido práticas de histologia no semestre passado, mas eu não tinha tido prática de anatomia. E foi muito importante pra mim fazer essas práticas de anatomia, porque eu tava muito apreensiva, né, com as práticas de anatomia, porque eu já falei até um vídeo que eu contei sobre contato com cadáver, que eu vou deixar aqui linkado no card. Eu tinha, na verdade, muito problema com o anfiteatro da UFC de Fortaleza, porque era muito escuro, era meio mórbido e era bem estranho. Eu me sentia muito mal lá dentro. E entrando no anfiteatro de Sobral, eu fiquei tipo, gente, não é top, porque, né, são cadáveres, né, são pessoas que estão ali, que já tiveram as suas vidas, mas foi bem menos assustador do que eu achei que seria, sabe? E eu tive prática de anatomia no laboratório e era muito, muito, muito legal, apesar que eu tenho uma ressalva pra fazer sobre as práticas de anatomia, é que era pouco tempo pra gente ter de estudo com os cadáveres, sabe? Porque a gente tinha monitoria e a gente tinha o nosso tempo pra gente, não, essa daqui é tal estrutura, essa daqui é tal estrutura e essa daqui é tal estrutura, sabe? Eu acho que nervoso foi, um dos que a gente teve mais tempo. E respiratório também, porque não porque tinha muito tempo, mas porque tinha poucas estruturas. Eu fui bem mal na prática de cardio, porque era muita coisa e tinha pouco tempo pra estudar. Acho que isso era uma coisa que poderia ser revista pro próximo semestre. A gente até falou pra professora, ela falou, amados, não tem onde eu botar mais tempo. E agora a gente vai pros 3 cavaleiros do apocalipse de fisiologia, né? Que é o quê? As atividades que tinha, que, gente, teve uma hora que você só pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou arranjar tempo pra estudar pra prova, pra fazer essas atividades e ainda participar de monitoria, fazer as minhas coisas da liga e, tipo, gente, era muita coisa, muita coisa. E esses 3 cavaleiros do apocalipse fizeram pré-teste valendo presença, pós-teste valendo nota e atividade de semiologia valendo nota. E era muito cansativa porque era formas o tempo todo, porque a gente tinha muita monitoria de fisiologia. Era monitoria de fisiologia, e era monitoria de farmacologia, e era monitoria de anatomia, era monitoria de histologia. E tudo isso valia nota, isso valia micropontos e não sei o que, não sei o que. Esses 3 cavaleiros do apocalipse de fisiologia, eles valiam 20% da nota, gente. Era 20% da nota, tipo, 2 pontos. Você fazia uma prova, tirava 10, você ainda tirava 8, porque você não participou das atividades, sabe? Não, e agora eu tô mentindo, porque eu esqueci de uma coisa. Não eram 3 cavaleiros do apocalipse, eram 4 cavaleiros do apocalipse. Era pré-teste valendo presença, porque você tinha que fazer o pré-teste antes da monitoria, aí você assistia a monitoria, aí você fazia o pós-teste valendo nota, e ainda tinha um forms. Ainda tinha um forms, gente. Ainda tinha um forms que você tinha que responder com coisas clínicas da aula. Era só esperando o apocalipse chegar, porque era muita coisa. Teve gente que foi pra recuperação porque esqueceu dos Cavaleiros do Apocalipse. Esse semestre, né, eu entrei pra uma liga. Eu falei no vídeo passado que eu não queria entrar numa liga no primeiro semestre, porque eu queria sentir qual era a vibe da faculdade, né? Então, quando eu entrei no segundo semestre, eu pensei, não, eu tenho que começar agora, porque quando chegar lá no final, tu vai querer esses certificados, tu vai querer ter participado de muitas coisas e não vai ter mais tempo, ou se não tiver tempo, você vai estar muito atolada com as coisas da faculdade, sabe? Então eu resolvi entrar numa liga agora, no segundo semestre, e eu entrei pra IFMCA. Bom, a sigla significa Federação Internacional de Associação de Estudantes de Medicina. E, bom, eu entrei na liga porque eu tava conversando com um dos meus colegas de sala, e ele também faz parte da liga, ele faz parte da diretoria do intercâmbio. Ele me falou sobre como a IF trabalha, sabe? Eu achei que era muito a minha vibe, que era sobre muito como eu penso ser um profissional de medicina, sabe? Que era sobre levar essa humanização, né, pra faculdade e pra futura profissão que você vai ter. Eu acho que eu foquei bastante nisso quando eu entrei pra IF. E, gente, eu tô adorando, apesar de eles não estarem muito ativos, principalmente por causa da pandemia. A liga ficou bem, assim, um pouco ativa, porque eles preparavam muitas atividades presenciais. E a gente teve uma atividade presencial que eu, infelizmente, não pude ir, que foi uma atividade sobre Setembro Amarelo. E eu queria muito ir, mas eu não tava em Sobral, então eu não ia só pra fazer uma atividade de uma liga, sabe? Porque dinheiro não tá rolando no momento. E as capacitações são maravilhosas. A gente teve uma capacitação e a gente teve uma palestra sobre letramento, né? Sobre letramento médico, sobre você fazer uma diferenciação dos pacientes. Paciente letrado é um paciente que sabe ler e escrever.
É muito diferente de um paciente ali que não sabe ler e escrever, sabe? É sobre aquelas figurinhas que os médicos fazem nas caixas dos remédios, com, não, você só pode tomar de dia nesse remédio X, então você faz um sozinho, sabe? Foi muito, essa capacitação foi maravilhosa. Uma coisa que eu faltei muito no vídeo do primeiro semestre era sobre como eu tava desmotivada, com a faculdade, sobre como a faculdade tinha levado tudo aquilo e eu também, né? Gente, a desmotivação passou. É claro que ela volta nos momentos que, tipo, não tem prática, que eu não tenho muito contato com o pessoal. Como a gente teve contato basicamente toda semana, a gente tinha contato o tempo todo, a desmotivação passou. Eu fiquei mais tranquila, sabe? De não estar me sentindo uma impostora. De, não, eu lutei tanto pra estar aqui e ao mesmo tempo eu tô triste, porque não tá acontecendo do modo que eu queria, sabe? É claro que eu me senti triste, porque eu não tive as coisas que um calouro de medicina tem, sabe? Trotes e festas de apadrinhamento e tal, mas eu vi que isso é o de menos, sabe? A união que a minha turma teve nesse segundo semestre em relação a tudo foi muito, muito, muito importante pra me motivar mais sobre tudo. E uma coisa também que eu falei no primeiro semestre é que eu tava me sentindo muito cansada o tempo todo. O cansaço que eu tive no primeiro semestre foi, tipo, o mínimo comparado com o que eu tava no último módulo do último semestre, porque eu tava exausta, assim, tipo, de não conseguir pensar. Na última prova eu tava exausta, tava extremo, e eu ainda tinha a festa de um sexto pra ir. Eu confesso que eu quase cancelei, eu quase falei, não vou dormir, sabe? Mas eu falei, não, eu tô na faculdade, é a nossa primeira festa, é a nossa primeira festa da turma, eu sou da comissão de formatura, sabe? Então eu falei, não, eu vou, sabe? Eu ia dormir, mas o meu amigo falou assim, Lorena, me maquia, e eu fiquei, tipo, eu durmo, eu maquio, mas se eu dormir eu não vou querer mais me arrumar, eu vou chegar lá toda acabada, sabe? Então vamos me arrumar aqui e vamos pra festa, e deixa descansar pra depois, sabe? Deixa pra descansar no dia seguinte, você dorme o dia todo. O cansaço que eu tive foi no nível que eu nunca cheguei na minha vida inteira, porque eu tava exausta fisicamente, eu tava exausta psicologicamente. Uma coisa que depois de terminar tudo isso, eu vi no vídeo de uma menina, não lembro como era o nome dela, infelizmente, mas ela falou que ia falar um pouco sobre as especialidades que ela faria. E eu resolvi fazer um pouco diferente, principalmente porque a minha faculdade é tradicional, então a gente passou pela parte mais geral, né, nessa primeira parte, pra depois a gente ir pra mais clínica, mais específica, quando a gente chegar no ciclo clínico. Todos os módulos que eu passei agora no primeiro e no segundo semestre, quais são as especialidades ali que eu faria ou que eu não faria, né? Eu separei em duas lacunas, que são as categorias que eu faria, e são as categorias que eu não faria. E depois eu vou separar as das que eu faria com as que eu gostei muito e que eu faria, velho, muito, com muita certeza, sabe? Eu não faria neuro, eu não faria cardio, eu não faria nada relacionado ao sistema locomotor, sabe? Tipo, medicina do esporte, medicina ortopedia, sabe? Gente, não é pra mim. E eu também não faria nada relacionado a urinário, sabe? Tipo, nada relacionado a nefrologia, urologia. Eu acho que não é pra mim mesmo. Da categoria que eu faria algo relacionado a digestório, endócrino, respiratório e gênito. Na parte mais de gênito feminino, né? Gênito masculino eu não gostei tanto, mas não foi tão ruim quanto foi urinário. Mas gênito masculino também não foi uma das minhas coisas favoritas. E das coisas que eu faria, assim, meu Deus, com certeza, são coisas relacionadas a digestório e endócrino. Tipo, eu amei respiratório e gênito, mas eu acho que não é pra mim. Eu gostei, mas foi uma coisa... ok, sabe? Tipo, Mas eu faria muita coisa relacionada a digestório e endócrino. Endócrino, eu tinha um alto grau, eu tinha uma expectativa lá em cima e eu vi quanto era difícil. Era muito difícil a parte de fisiologia. E não que isso me abalou, mas isso me trouxe um pouquinho mais pra realidade, sabe? Porque eu tava muito tipo, não, eu sempre fui bem em endócrino no ensino médio, então eu vou me lidar bem melhor em endócrino. Mas foi difícil, mas não ao ponto de falar, eu não vou mais ser endocrinologista. Esse módulo que eu passei de endócrino foi mais pra botar o pé no chão e falar, amada, se acalma, né? Então é isso, gente. Esse vídeo ficou gigantesco. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês gostem como esse tipo de vídeo, documentando melhor como foi o semestre, porque vocês veem aí os vlogs, vocês veem aí eu comentando como é que tá sendo o semestre nos vídeos picados, mas eu sei que vocês gostam também de eu falar aí, de eu falar e como é que foi o meu semestre, né? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Um beijo, tchau, tchau.